importante quanto o segundo idioma, a língua portuguesa tem sido cada vez mais cobrada no mercado de trabalho. O programa Língua e Cidadania tem como objetivo esclarecer de maneira simples e descontraída as principais dúvidas com relação ao nosso idioma. Hoje vamos começar a utilização do porquê. Quem nunca ouviu aquela música de Moraes Moreira ao final de cada show espalhado por esse Brasil? Parou por quê? Por que parou? Parei porque vi violência, parei porque vi confusão. Mas na hora de utilizar fica aquela dúvida, o porquê junto ou separado, no início ou no final da frase, com acento ou sem acento. Léo Ricino, o porquê de tantos porquês? Porque há muitos porquês. Afinal de contas, quantos porquês existem? Existem 5 tipos de porquê. De fato, 5 tipos. Um porquê separado, que vem no meio da frase ou no final da frase. Este porquê separado, se vier no final da frase, tem que ser acentuado, ou se ele vier sozinho, num diálogo, por exemplo. Existe um outro tipo de porquê separado, quando ele equivale a pelo qual. Existe um outro porquê junto e nunca com acento. E, finalmente, existe um outro porquê, que é um substantivo, e esse tem que ser acentuado. Léo, muitas pessoas acreditam que o porquê separado, ele deva ser utilizado sempre no início da frase. Como pergunta, procede ou não? Tem uma exceçãozinha? Não, tem várias exceções. Então vamos lá, dá um exemplo para a gente. Então você veja bem, vamos primeiro acabar com esse negócio de que o porquê, quando é pergunta, tem que ser separado. Em geral é assim, mas não é sempre. Há uma série de perguntas que esse porquê não será separado, mesmo sendo uma pergunta. Então, nós temos que pensar o seguinte, o porquê será separado sempre que você puder colocar a palavra razão após ele. Se colocar antes, também será separado, mas esse caso nós vamos ver depois. Vamos ficar colocando a palavra razão após ele. Isso independe de ser pergunta ou não. Se eu digo assim, se eu fizer uma pergunta, por que você está me perguntando isso? Normal, dá para colocar a palavra razão, por que razão você está me perguntando isso? Então esse porquê veio no início da frase e está separado, porque dá para colocar a palavra razão, não é por ser uma pergunta. Porque se eu expressar uma dúvida, o que é normal, num exemplo como, nem sei por que estou dizendo isso, eu também consigo colocar a palavra razão aí. Nem sei por que razão estou dizendo isso. Esse porquê também terá que ser separado e não é pergunta. Então, não dá para estigmatizar que sempre que for pergunta é separado. E se for resposta, é junto. Não existe essa possibilidade. Tem que trabalhar com essa possibilidade da palavra razão. Colocar após o porquê mentalmente ou por escrito. Em respeito ao leitor, por exemplo, é melhor não escrever, mas, porque é uma palavra a menos para ele ler. Mas colocar mentalmente ajuda muito para saber que o porquê tem que ser separado. Muito bem. E quando a gente pensa no porquê como resposta, o porquê junto? Aí, quando você pensa no porquê como resposta ou no porquê junto, você não consegue colocar a palavra razão. Então, vamos responder a essa dúvida que eu coloquei. Nem sei por que estou falando isso. Se eu mesmo me respondesse, eu diria, estou falando isso porque me perguntaram. Tenta colocar a palavra razão aí. É impossível. Não tem como. Não dá para falar, estou falando isso porque razão me perguntaram. Não tem lógica. Então aí o porquê obrigatoriamente será junto. Então é muito simples. Se você coloca a palavra razão, ele é separado. Se couber a palavra razão e esse porquê vier no final da frase ou vier sozinho num diálogo, ele além de ser separado, ele tem que ser acentuado, porque ele se torna tônico. Não deu para colocar a palavra razão após o porquê, obrigatoriamente ele é junto. E esse junto nunca é acentuado. Ele só vai ser acentuado num outro caso que falaremos já já. Então vamos lá, dá um exemplo para a gente do porquê com acento, no início ou no final da frase. É possível? Vamos pegar o porquê separado e no final da frase. Você me perguntou isso por quê? Então eu fiz essa pergunta para você, cabe a palavra razão. Você me perguntou isso por que razão? Então, como esse porquê encerrou a frase, ele se tornou tônico.
esse que é uma sílaba tônica. E aí ele entra na regra da acentuação gráfica. Todos os monossílabos tônicos terminados em E têm que ser acentuados. Então, quer dizer, se não bastasse ser separado, ainda por tem estar que ao ser término da acentuado. frase, ele vem acentuado. Isso, além disso. Então nós temos, ele é separado e como vem no final da frase, ele se torna tônico e tem que ser acentuado. Não só se vier no final da frase, se ele vier num diálogo sozinho, também tem que ser acentuado. Então se você pega uma sequência de falas de personagens, por exemplo, e um personagem diz, olha, você me traga aquilo que eu pedi. E eu respondo, por quê? Esse porquê ficou sozinho no diálogo. Ele também é tônico, então tem que ser separado e com acento. Então, Léo, vamos fazer uma pegadinha aqui. Vamos ver se as pessoas que estão nos assistindo conseguem compreender. Léo, por que você não veio trabalhar ontem? Junto ou separado? Então, aí vai ser separado. Início da frase. Pode ser por ser no início, Sim. não poderia vir no meio também separado. Mas aí você coloca a palavra razão. Por que razão você não veio trabalhar ontem? Mas digamos que eu direcione essa pergunta. Então, essa pergunta que você fez é uma pergunta que cabe uma resposta ampla e diferente. Eu poderia dar qualquer tipo de pergunta, mas de resposta. Mas há um tipo de pergunta que é direcionado, ou seja, a resposta que você espera é sim, não. Então, se eu perguntasse diferente do que você me perguntou, já afirmando alguma coisa, digamos assim, você não veio trabalhar ontem porque houve greve do transporte coletivo? Quando você faz uma pergunta dessa, você já está direcionando a resposta. A resposta da pessoa vai ser, sim, claro, foi por isso. Então, a resposta já é sabida. Esse porquê, você não consegue colocar a palavra razão. Então você vai me dar um minutinho. Você está assistindo ao programa Língua e Cidadania. Nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos, o Léo continua então a explicação. Fique conosco, voltamos já já.